A graça e a paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Sérgio, estou aqui para convidar você a participar da nossa Plenitude School. É uma escola de teologia que nós estaremos iniciando nesse mês de abril. Todos os domingos desse mês de abril nós estaremos aprendendo sobre a doutrina da salvação. E você é o nosso convidado especial para participar. Essa reunião estará sendo realizada entre os cultos da manhã, a partir das 9h30. Então você que vem no culto das 8, pode após o culto participar dessa aula, e você que vem para o culto das 10, chegue um pouco antes e venha estudar conosco. Deus te abençoe. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao Plenitude School. Estamos de volta hoje falando sobre os 4 evangelhos, uma trajetória de crescimento teológico para você que ama a palavra de Deus e quer descobrir na palavra de Deus os propósitos de Deus para a sua vida. Do outro lado, pastor Sérgio, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, apóstolo. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Retomamos aí toda essa preparação para estudarmos mais a palavra de Deus, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Você não pode perder esses nossos encontros que estão começando ou recomeçando, e com certeza nós vamos aprender muito. Olha só, pessoal, serão momentos assim de grande crescimento espiritual, desenvolvimento ministerial. Então já convida todo mundo, já compartilha, já chama os seus amigos para esse nosso encontro com a palavra de Deus. Sem perda de tempo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, clique no sino de notificações, porque semanalmente, neste dia, neste horário, vai sair um vídeo novo para você. Toda semana, um vídeo objetivo para toda a diferença na sua vida. Vamos à palavra então, pastor Sérgio? Vamos? Vamos à palavra. Pessoal, nós vamos aprender a respeito dos 4 evangelhos. É muito importante que o servo de Deus conheça a Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e saber o que temos nesse tesouro. Então, o nosso propósito neste momento, com essa aplicação de leitura bíblica e de meditação, é conhecer um pouco mais a respeito dos evangelistas. Então, a partir de agora, você estará conosco aprendendo a respeito dos 4 evangelhos. Ótimo! Bíblia, papel, caneta na mão, vamos ao estudo. Pastor Sérgio, falando dos 4 evangelhos, as pessoas imaginam até ser evangelhos diferentes, evangelhos que tratam temas diferentes, e eu gostaria que o senhor explicasse que história é essa de 4 evangelhos, que a gente só tem um Jesus. Como é que funciona isso, pastor? Muito bem, apóstolo. Essa é uma dúvida bem comum para a maioria daqueles que leem a Bíblia Sagrada. Geralmente se tem preocupação e dificuldade em escolher o livro da Bíblia a ser lido para ser compreendido. E quando nós nos deparamos com o Novo Testamento, e o Novo Testamento já começa com Mateus, nós tendemos a acreditar que aquele primeiro livro seria então o primeiro que foi escrito. E quando nós lemos que logo no comecinho está escrito Evangelho segundo escreveu Mateus, então nós acreditamos que o Evangelho seja de Mateus. Mas na verdade são 4 evangelistas que escreveram um único evangelho. Só há um evangelho, o Evangelho de Cristo. Então são pontos de vista de pessoas diferentes que tinham algo em comum. E aquilo que é o ponto central de todos eles é Jesus Cristo. Maravilhoso, gente. Vamos meditar num texto, pastor, em Atos 12, 25. Vamos lá. Ele fala de um personagem muito especial dentro dessa nossa lição, que é Marcos. O senhor quer fazer a leitura? Quer que eu faça a leitura? Posso fazer a leitura. Então vamos lá. Atos 12, 25, você que está em casa agora, já pegue a sua Bíblia para fazer essa leitura com a gente. E já vai chamando as pessoas para acompanhar a nossa aula de hoje. Pastor, por favor. Muito bem. Diz assim, Atos, capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram desde Jerusalém, levando, porém, consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, dentro desse contexto, irmãos, é bem interessante que a gente conheça quem são os personagens bíblicos que nós estamos lendo na palavra de Deus. E esse texto de Atos 12, 25 deixa bem claro que se trata de um jovem, possivelmente primo de Barnabé, da família,
onde geralmente os discípulos se reuniam na casa da mãe dele. Era um rapaz, junto com a sua mãe, bem abastado, uma família bem-sucedida, que poderiam abrir a sua casa e proporcionar ambientes adequados para a reunião daqueles que serviam a Deus na ocasião. Então é esse João Marcos, que a Bíblia cita como companheiro no começo das trajetórias de Paulo em sua missão, parente possivelmente de Barnabé, que nós estamos a meditar. Um ponto interessantíssimo nesse contexto é que esse João Marcos, ou o Evangelho segundo escreveu Marcos, possivelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso é uma parte bem interessante que a mera leitura da Bíblia não nos dá de imediato essa compreensão. Então é muito importante esse nosso bate-papo de hoje para que a gente possa compreender um pouco melhor esses detalhes e essas observações importantes da palavra de Deus. Então é como se a Bíblia fosse escrita não na ordem que ela está compilada, que ela está editada. É mais ou menos isso, pastor? Exatamente isso, apóstolo. A Bíblia em si, no seu contexto geral, de Gênesis e Apocalipse, ela não está numa ordem cronológica. Ela não está numa ordem de eventos ou de datas. Existem algumas Bíblias, Bíblias de estudo que se colocou ou se compilou ali de uma maneira em que foi apreciada de forma ordenada. As Bíblias, em geral, elas não estão nessa ordem. E o Evangelho, no caso, se fôssemos colocar em ordem, Marcos seria o primeiro escritor do Evangelho. O Evangelho é um só, né, pastor? Para ficar claro aqui para quem está em casa, não existe 4 evangelhos, né? Existe um evangelho escrito por 4 personagens, ou na visão de 4 personagens. E no caso de Marcos, o que temos de tão especial no evangelho escrito por ele? Muito bem. Quando nós observamos o livro de Marcos, né, aquilo que ele escreveu no seu evangelho, segundo o seu ponto de vista, nós percebemos uma velocidade, percebemos ação. Nós percebemos que o foco dele estava em escrever algo de maneira dinâmica, didática, rápida, para pessoas que não eram judeus. Ponto de vista aplicado nesse livro está voltado de uma maneira mais relacionada com o entendimento de um gentil, de um romano. Portanto, provavelmente a escrita de Marcos focou, né, tinha como interesse, como público, aqueles que não eram judeus e por isso não perdeu muito tempo colocando algumas coisas que seriam difíceis de compreender ou precisariam ser explicadas. Diferente de Mateus, como a gente vai ver mais para frente. Mateus está focado no judeu e ele gasta o seu discurso de um ponto de vista judaico, em que a sua parcela de pessoas interessadas estariam muito bem relacionadas com a forma de escrita dele. Então Marcos foi mais didático, no sentido prático. E quais foram as fontes que ele utilizou? Porque muitos relatos ele esteve presente, outros não estava ali tão próximo, né, do fato. Exatamente. A fonte principal de João Marcos, né, do evangelista Marcos, foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi a principal fonte de informação onde Marcos pôde colher maiores detalhes de convivência com Cristo, de relacionamento com Cristo. Quem melhor do que Pedro, que estava tão próximo do Senhor, né, para relatar alguns eventos importantíssimos que Marcos conseguiu registrar ali nesse evangelho para que chegasse e alcançasse pessoas quando fossem ler. E quando ele foi escrito esse livro, né, quando ele data de que época aproximadamente, para que a gente possa situar para a próxima aula, a gente poder mergulhar nos relatos de Marcos. Ok. Todos os 3 evangelhos, né, é importante a gente só fazer um parêntese, porque são 4 pontos de vista aplicados com relação ao evangelho de Jesus Cristo. Portanto, apenas um evangelho. E nesse contexto de pontos de vista relatados pelos evangelistas, nós temos 3 evangelhos que foram escritos de formas similares, os chamados pela teologia como evangelhos sinópticos. Nada mais é do que evangelhos semelhantes ou que estão de forma semelhante escritos, né? E diferente de João, que seria o 4º evangelho, que ele difere totalmente desses 3. Então, Mateus, Marcos e Lucas foram aplicados de uma maneira bem equilibrada com relação aos relatos, embora de formas bem diferentes com relação à maneira de escrita ou às aplicações de alguns textos,
Alguns têm os mesmos textos, outros não têm um determinado texto que consta no outro. Mas João foge bastante desse equilíbrio. Não que isso seja ruim, pelo contrário, é muito bom ter pontos de vista diferentes em cima de um mesmo fato, de um mesmo relato. Portanto, dentro desse contexto, Marcos, também Mateus e Lucas foram escritos antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque não há nenhum relato nesses 3 evangelhos da destruição de Jerusalém. Se não há relatos da destruição de Jerusalém que efetivamente ocorreu e há dados históricos sobre o evento nos evangelhos, isso supõe que eles foram escritos antes da ocorrência da grande destruição de Jerusalém. Portanto, antes do ano 70. Só João que foge um pouquinho e possivelmente foi escrito após o ano 90. Bom, pessoal, para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos para comprovar o público que Marcos estava preocupado em escrever e falar sobre o Evangelho de Cristo. Pastor Sérgio já está com o texto aberto, Marcos capítulo de número 7, versículo 1. Vamos à leitura, pastor? Muito bem. Diz assim o texto. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Marcos, ele se preocupa em deixar bem claro qual era o costume judeu para que um leitor que não fosse judeu compreendesse aquilo que ele estava representando ali através da escrita. Se fosse dirigida a um judeu, Marcos não precisaria mencionar como é a tradição do fariseu, como deve ser a preocupação dos adoradores do Senhor com relação à higiene, com relação aos rituais de purificação. Portanto, esse texto deixa bem claro que o público que estaria apreciando a leitura seria aqueles que desconheciam quase que completamente a tradição judaica, o costume judaico. Muito interessante. É como se ele estivesse falando sobre o costume do povo judeu para um brasileiro. O brasileiro não sabe exatamente por que o judeu usa o kippah, ou por que o judeu termina sua semana na sexta-feira. Então ele estava assim explicando para esse povo a tradição do seu povo para explicar o Evangelho de Cristo. É isso? É isso. Então vamos ver agora, pastor, Marcos capítulo 6, versículo de número 48, e depois Marcos 13, 35. Vamos para o texto, Marcos 6, 48. Pastor Sérgio. Diz assim o texto. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Maravilha. O senhor quer também fazer uma explicação prática para quem está em casa? Vamos lá. É interessante quando a gente olha com atenção o texto sagrado. Cada versículo tem a sua importância. Onde será nesse texto que nós podemos nos apoiar para alegar que ele estava se dirigindo ou escrevendo para um leitor romano? É justamente no meio do versículo quando ele menciona a 4ª vigília da noite. Com relação às vigílias que existiam no tempo do Império Romano, que eram divididos nessas vigílias ou por períodos de 3 em 3 horas, então esse relato colocado dessa maneira, considerando as divisões de horário, deixam claro que se trata de um costume romano. Então ele está tratando numa linguagem que o romano entende perfeitamente. Agora vamos para Marcos 13:35 para finalizarmos. Marcos 13:35 já está na tela para quem está em casa. Você que está acompanhando o nosso programa de hoje, Deus abençoe. É muito bom saber que você está gostando ou não do nosso trabalho. Então deixe seu comentário, isso vale muito para a gente. Pastor Sérgio, pode fazer a leitura? Vamos lá. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aqui vem até mesmo um complemento da questão das vigílias. E se você pegar a construção que ele aplica aqui no texto,
você vai perceber que ele menciona todas as divisões com relação ao horário. Então ele menciona a tarde, ele menciona a meia-noite, ele menciona o cantar do galo, que seria a madrugada, ele menciona a manhã. Então essa linguagem de divisão de horários, fica muito claro que se trata de uma interpretação de horários e o romano estava familiarizado. E aqui cabe aí mais uma pontinha de curiosidade para você. Existem duas linhas teológicas com relação ao cantar do galo. Será que o que Pedro ouviu quando ele ouve o cantar do galo que Jesus havia alertado que aconteceria no momento da traição, será que se tratava de uma ave ou será que se tratava de uma forma dos romanos se comunicarem com relação à troca das suas guardas? Olha só, hein, gente? Uma pergunta aí para nossa enquete da semana. Vai mandando as suas respostas. O que você acha? Cantar do galo era galo mesmo? O cantar do galo era uma tradição da tropa romana? E aí você, claro, vai respondendo aqui nos comentários do nosso vídeo. A semana que vem o senhor traz a resposta para a gente. Com certeza. Tá. Venham e sejam felizes sabendo dessas curiosidades maravilhosas. Que maravilha, pessoal. Esse foi o nosso Plenitude School. Eu, pastor Daniel, estou aqui deste lado, pastor Sérgio do outro lado. E a nossa missão é trazer porções pequenas da graça de Deus para a tua vida. Se você gostou, compartilha, chama as pessoas para assistir na próxima semana, porque nós daremos sequência ao tema Os 4 Evangelhos. Pastor Sérgio, alguma mensagem para alguém especial? Algum alô para alguém? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia Sagrada e é uma honra poder compartilhar isso com pessoas que também amam e querem aprender mais de Deus. Eu espero você no próximo encontro para aprender mais com a palavra do Senhor. A graça e a paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Sérgio, estou aqui para convidar você a participar da nossa Plenitude School. É uma escola de teologia que nós estaremos iniciando nesse mês de abril. Todos os domingos desse mês de abril nós estaremos aprendendo sobre a doutrina da salvação. E você é o nosso convidado especial para participar. Essa reunião estará sendo realizada entre os cultos da manhã, a partir das 9h30. Então você que vem no culto das 8, pode após o culto participar dessa aula, e você que vem para o culto das 10, chegue um pouco antes e venha estudar conosco. Deus te abençoe.